pessoal, a aula de hoje será sobre quadro, valor, lugar. Bom, aqui eu trago o quadro para que vocês possam conhecer. Sempre nós devemos ter a noção de que a resolução deve partir sempre de trás para frente. Então, a gente tem que levar em consideração primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena e depois a unidade de milhar. Serão apenas essas quatro que nós iremos trabalhar no decorrer dessa aula. E o que é esse quadro valor-lugar? Bom, ele representa as quantidades e trata-se do valor posicional de cada número em um numeral. E nós também podemos representar essas quantidades através do material dourado. Então, para isso, nós iremos conhecer primeiro o valor de cada um dos componentes do material dourado, para que depois a gente possa fazer uma decomposição nesse quadro valor-lugar. Bom, no material dourado, nós temos essa primeira imagem, que é o cubinho, ele representa uma unidade. Esse segundo aqui, que é a barra, ele representa 10, então são 10 unidades. Esse daqui é a placa, ela representa 100 unidades. E esse daqui é o cubo, ele representa 1000 unidades. Então, cada um desses tem a representação de que a gente viu nesse quadro valor-lugar. O cubinho representa a unidade, a barra representa a dezena, a placa a centena e o cubo representa a milhar. E agora nós vamos fazer a decomposição de alguns números no quadro valor-lugar, bem como a representação deles no material dourado. Bom, o primeiro exemplo é o número 548. Então, vamos começar de trás para frente. O 8 é a unidade, o 4, que é o 40, é a dezena e o 5 é a centena. Então, esse número ele só possui unidade, dezena e centena. E como nós podemos representar esse número através do material dourado? Bom, nós podemos fazer da seguinte forma: utilizar 5 placas, cada uma delas representa 100, para representar o 500. Para representar o 40, nós iremos utilizar 4 barras, e para representar as 8 unidades, nós iremos utilizar 8 cubinhos. O segundo exemplo é o número 1742. Então, o 2 seria a unidade, o 4 seria a dezena, o 7 a centena e o 1 a unidade de milhar. E a representação desse número no material dourado seria 1 cubo, que representa o 1000. O 700 seria representado por 7 placas. O 40 seria representado por 4 barras. E o 2 seria representado por 2 cubinhos. O outro exemplo que nós poderíamos citar, o número 2691. O 1 seria a unidade, a dezena seria o 9, a centena o 6 e a unidade de milhar o 2. Então, essa daqui seria a representação dele no material dourado. A unidade de milhar, o 2, seria através de 2 cubos. O 6 seria através de 6 placas. O 90 seria através de 9 barras. E o 1 através de 1 cubinho. O nosso quarto exemplo, o número 1116. O 6 seria a nossa unidade. O 1
1 seria a nossa dezena, o outro 1 que representa o 100 seria a nossa centena, e o outro 1 que representa a milhar representa o 1000, aliás, seria a nossa milhar. E aqui ficaria a representação desse número, no caso do material dourado. O 1000 através do cubo, o 100 através de uma placa, o 10 através de uma barra e o 6 através de 6 cubinhos. E o último exemplo de hoje é o número 47, que ficaria o 7 como a unidade e o 4 como a dezena. Então, esse número só é representado através de unidade e de dezena. E como ficaria esse seguinte número no material dourado? Bom, o 40 seria representado por 4 barras e o número 7 seria representado por 7 cubinhos. E assim ficaria a sua representação no material dourado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tratamos sobre a decomposição através do quadro valor-lugar, bem como a representação dos numerais através do material dourado. Espero que tenha sido uma boa aprendizagem para vocês, que vocês possam ter aprendido e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande beijo!